Eu sou Paula Chiavo, aluna do mestrado, e vou fazer uma aula agora sobre ultrassom microfocado, focando nos materiais, né? Primeiramente, existem vários tipos de aparelhos na atualidade de ultrassom microfocado. Então, eu coloquei uma foto ilustrativa mostrando alguns tipos de aparelhos, né, existentes na atualidade. E como que funciona o ultrassom microfocado? Ele vai utilizando ondas ultrassônicas de alta frequência que penetram nas camadas profundas da pele, causando uma contração térmica dos tecidos. E ele pode ser utilizado em diversas camadas separadamente, sem atingir outras camadas. Normalmente, as frequências variam entre 1,5 a 3 MHz, alcançando as diferentes profundidades de 1,5, 3 até 4,5 milímetros na face, né? Com as ponteiras de microfocado, dependendo do objetivo do tratamento. A energia térmica ela vai resultar em micropontos de coagulação de colágeno e formação de colágeno, promovendo uma contração imediata do tecido e a produção de um novo colágeno ao longo do tempo, que é conhecido pelo seu grande efeito lift. Existem transdutores microfocados, que são geralmente usados na face, e tem os transdutores macrofocados, que são geralmente utilizados no corpo. Nós vamos focar aqui, nesse caso, em transdutores microfocados. O ultrassom microfocado ele vai utilizar alta temperatura, gerando uma desnaturação de 60 a 70 graus Celsius. Uma profundidade para rosto é de 1,5 até 4,5 milímetros, com uma precisão fracionada e precisa. São micropontos de coagulação que vão ser escolhidos em determinada profundidade, de acordo com o protocolo que a gente vai realizar, qual é o interesse daquele momento de se fazer. Então, a gente escolhe a camada que vai atuar e, a partir daí, escolhe a profundidade que queremos atingir. Então, aqui tem um vídeo demonstrativo mostrando numa placa de acrílico de como é que são feitos esses micropontos. Tá vendo? É feito um disparo, então tem micropontos sendo formados nessa plaquinha de acrílico. E aqui a gente tem, só para demonstração, de como é feita a aplicação da ponteira. Existem vários tipos de ponteira, são ponteiras diferentes, de 1,5, outra ponteira de 2, outra ponteira de 3 e 4,5. E elas vão atuar nas diversas camadas da face, de acordo com o nosso protocolo. Então, é um vídeo demonstrativo mostrando que é necessário a troca da ponteira para que a gente consiga atingir a outra camada da face. Então, eu não consigo, com a ponteira de 3, atingir camada de esmais, por exemplo, que fica em 4,5 milímetros. Então, eu preciso selecionar exatamente qual é a ponteira de acordo com o nosso protocolo. Mostrando a última camada, a camada de esmas, que é a camada que faz o efeito lift, né, do tratamento. E aqui a gente, para relatar que os transdutores superficiais, ele possui uma frequência de onda maior, mas um comprimento menor e menores pontos de coagulação. Então, quando eu quero tratamentos superficiais, né, a gente não consegue atuar em epiderme, a gente consegue trabalhar em derme, né, com ultrassom microfocado. Então, quanto mais superficial, se eu quiser uma derme superficial, eu vou ter uma maior frequência, mas aí comprimentos de onda menores e uma profundidade menor. Mostrando rapidamente uma diferença de um ultrassom microfocado normal para um ultrassom microfocado MPT, é que ele faz muito mais disparos muito mais pontos de coagulação no mesmo disparo. Então, a gente consegue
na primeira imagem, pontos específicos de microcoagulação, e no segundo, praticamente uma linha reta, de tantos pontos próximos uns aos outros, né? Vão ser 417 pontos de microcoagulação em um único disparo. E a tecnologia microfocada nas áreas superficiais, ela vai gerar uma melhora e um aumento da nossa espessura dérmica, gerando um lift facial não invasivo, o que é o melhor dos mundos para a gente, né? Então, a gente consegue, com essa tecnologia, 3 principais objetivos atingir. A gente consegue atuar a nível de gordura, gerando uma lise, né, uma lipólise e a necrose. A gente consegue atuar na flacidez, né, na neocolagênese, que é a formação de colágeno, de novas fibras de colágeno, e o lift, fazendo a retração do SMAS. As indicações. Quando eu quero um lift facial, eu vou gerar um aumento da firmeza e contorno facial e vou minimizar as aparências de papada, a aparência de flacidez, das bochechas. A gente vai atuar no tratamento de flacidez, tanto no corpo quanto no rosto, né? Consegue melhorar a textura, porque anteriormente eu já disse que ele aumenta um pouco a espessura dérmica. Então você consegue melhorar até as linhas finas, né? Melhorando a qualidade geral da pele. Então, recapitulando, de acordo com os planos faciais, né, que a gente tem a epiderme, que a ultrassom microfocado não atua, nós conseguimos atingir a derme superficial com 1,5 milímetro, derme profunda com 3 milímetros e o SMAS a 4,5 milímetros. Então, como é que a gente obtém o efeito lift, né? Através da atuação das microcoagulações na região de SMAS. O que é SMAS? É o sistema do músculo aponeurótico superficial. E ele vai revestir, ajudar os músculos da face, ele só se apresenta na face, né? E ele vai ajudar essa musculatura porque ele reveste, né? Ele cobre a região muscular e integra a musculatura. Uma vez que eu consigo fazer microcoagulações nele e causo a retração, eu consigo tracionar os tecidos, né, adjacentes a ele. Musculatura, gordura profunda, eu faço uma retração tecidual. Então, ele gera micropontos de coagulação no SMAS, gerando a retração, contração muscular e o consequente reposicionamento. Tá? No efeito lift, a gente faz, além do reposicionamento muscular, né? Além da atuação no SMAS, a gente consegue atuar na fáscia muscular com 4,5 milímetro, né? Gerando a coagulação e retraindo e reposicionando não só o SMAS, como o músculo também. São coagulações dérmicas de 65 a 75 graus Celsius na profundidade alvo. Ele vai permitir tratar a derme e o SMAS, poupando a epiderme. Sempre a gente vai poupar a epiderme. E não afeta os tecidos adjacentes. Como nós continuamos nos 3 itens, né, principais que ele consegue atingir, né, os objetivos principais, a gente acabou de falar o efeito lift, vamos falar da neocolagênese. Que o que ele vai fazer? O calor, ele vai quebrar o hidrogênio e vai formar cadeias, fibra de colágeno mais curta e, consequentemente, mais estável. Então, eu tenho uma nova formação de colágeno mais estável e com cadeias mais curtas. Tá? O estímulo de colágeno ele vai iniciar após 48 horas e vai ter o pico máximo em 3 meses. O efeito imediato não é... Tem pessoas que já fazem a aplicação e já observam o resultado imediato. Não é já o efeito de colágeno imediato, né? É que como tem um aquecimento naquela região, aí você tem uma contração pelo calor e essa aparência, né, visual de que você teve um resultado imediato. Mas ele vai começar a formação
mais aparente a partir do primeiro mês. O efeito é duradouro do tratamento e ele vai durar, você faz uma reaplicação com mais ou menos um ano, né? E ele se estende até os 6 meses. Você consegue atuar fazendo tanto em derme profunda quanto em derme superficial, né? A neocolagênese, com pontos de coagulação de 3 milímetros na derme profunda para realizar a neocolagênese e 1,5 de profundidade de milímetros quando você quer na derme superficial, para você tratar regiões em que você quer uma formação de colágeno em pele mais superficial, em derme mais superficial. E a lipólise, né? Os estudos, já apareceram vários estudos que eles vão apontar que 2 MHz é a frequência ideal para capaz de destruir os adipócitos, né? E além disso, eles vão fazer uma contração das fibras colágenas, né? Que é muito interessante. Então, esses pontos de coagulação, eles vão atuar em cima das células de gordura, né? Vão fazer um grande aquecimento e vão ter uma entrega de energia maior, né, com 2 MHz, e mais duradoura nessa célula, causando a desidratação e a morte seletiva. A lipólise por mecanismos, elas podem ser mecânicos ou térmicos. Ela vai produzir o calor capaz de coagulação do tecido e a remodelação do colágeno, como eu acabei de dizer anteriormente. E ele não vai gerar danos aos tecidos adjacentes, o que é uma grande vantagem dessa tecnologia. E as estratégias de tratamento? Como é que a gente deve fazer o planejamento para o tratamento? Sempre a gente optar em iniciar na camada mais profunda e pelo menos 2 camadas de atuação, né? A não ser preventivamente, né, para estímulo de colágeno, que você vai atuar em uma única camada. Mas se você quiser fazer um efeito lift, um efeito de neoformação de colágeno, você atua em 2 camadas. Então essa é a hora que você vai fazer a sua estratégia de tratamento. Mas sempre começando com a ponteira de maior profundidade para a de menor profundidade. Então, pelo menos a gente vai escolher 2 profundidades, lift, flacidez, gordura, flacidez, flacidez, flacidez. Então aqui, quais são os pontos, como é que é o nosso planejamento? Escolhemos, fizemos a definição de quais as regiões que serão atingidas, né? Pelo menos 2 regiões. Nós vamos delimitar a área de aplicação. Se for utilizado em derme superficial, faz-se necessário e é interessante a aplicação do anestésico, se for fazer o uso, aplicar um gel condutor para fazer o deslizamento e não ter risco de queimaduras, e não remover o transdutor da pele durante o uso. Tem que ser contínuo, sem fazer a remoção do transdutor. E sempre usando, como eu disse anteriormente, de profundidade de maior profundidade para menor profundidade. É só um pequeno vídeo demonstrativo, só para sanar a curiosidade, porque não é o objetivo dessa aula, mas mostrando, está aí com um gel condutor e deslizando o produto. Então, os cuidados pré e pós-procedimento. Em caso de ponteiras de 1,5 milímetro, pode ter um leve desconforto, sim. São as ponteiras que geram maior desconforto, que são as ponteiras que atuam em nível mais superficial. Então, você pode fazer a aplicação tópica de lidocaína. Então, tem 3 formulações que eu deixei aqui: lidocaína com benzocaína, lidocaína com tetracaína, lidocaína e prilocaína, né, que é o ENLA. Deixar 20 minutos e, após o procedimento, evitar o uso de corticoide anti-inflamatório. Por quê? Porque eu quero gerar uma inflamação controlada, porque o colágeno, a formação de colágeno só vai existir se tiver essa inflamação controlada. E se a gente fizer o uso de anti-inflamatório, a gente está perdendo o nosso efeito principal da utilização da tecnologia. Após o procedimento, fazer uma manutenção da pele, evitar a exposição ao sol e produtos mais agressivos, né? É comum a efeitos adversos a gente
não é o esperado, mas pode acontecer, né? Um eritema até 2 horas após o procedimento, um edema até 48 horas procedimento. Normalmente, se for tecnologia de MPT, dificilmente a gente encontra esse edema, né? Dor ao estímulo, né? Se você tocar a superfície da pele, pode ficar um pouquinho dolorido. Hematoma raramente acontece, mas se for feita uma escolha equivocada de ponteira, pode acontecer sim. E dor de cabeça, né? Contraindicações: casos de fibrose, gestante, lactantes, alguma ferida na pele, alguma acne, né? Qualquer processo infeccioso a gente não pode utilizar. Isso é, obviamente, né? Casos de implantes, marca-passos, uso de fios definitivos, PMMA, né? Câncer, qualquer tipo de infecção na pele, desordens hematológicas e doenças autoimunes. E aqui está uma referência bibliográfica. Eu agradeço a vocês, muito obrigada.